Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e nós cometemos um erro feio, um erro rude, um erro horrível. Nós esquecemos de um livro da Bíblia. Semana passada falamos que Apocalipse era o último e tinha acabado, mas não! Ainda falta a carta de Judas que está antes de Apocalipse e aposto que nem você sabia que essa carta existia. A gente pode resumir a carta de Judas da seguinte forma: batalha pela fé. Judas está incentivando os crentes, os cristãos e as cristãs que vão ler sua carta a batalharem, lutarem contra os ensinos errados que são contrários ao que a Bíblia diz e o que o Evangelho também nos ensina. Ele nos ensina nessa carta qual deve ser nossas atitudes, nossa postura como cristãos e cristãs sérias que amam Jesus e querem viver a palavra de verdade e qual será a consequência desses que ficam contando mentiras. O versículo-chave da carta de Judas se encontra no versículo 3 do capítulo 1, que é o único capítulo de Judas que só tem um capítulo. Fala assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Judas não queria falar sobre coisa ruim, ele queria falar sobre Jesus. Ele queria falar sobre a salvação, sobre as consequências dela, sobre os efeitos da salvação na nossa vida. Ele queria falar sobre isso, mas o momento em que eles estavam vivendo como cristãos, como igreja, exigia que ele escrevesse a respeito de ensinos falsos e como combatê-los. Quando nós levamos em consideração mais o que as pessoas querem ouvir, quando nós negociamos as verdades da Bíblia para favorecer as pessoas ou para tornar mais aceitável o Evangelho, a gente está negociando coisas que não podem acontecer. A gente acaba contando mentiras e nós enganamos as pessoas que estão ouvindo a gente e nos enganamos também. E aí Judas nos ensina nessa carta que nós devemos levar a sério e ser fiel à palavra, porque ela foi confiada a nós, o povo santo de Deus. Ele confiou a fé, tudo que você precisa entender sobre fé está aqui. Siga isso, ensine isso com fidelidade, com verdade, sem negociar, sem mentir, porque o que está aqui é a minha vontade e ela tem que prevalecer. Então Judas ensina isso e fala que nós devemos levar com seriedade o que está escrito aqui. O autor da carta de Judas que estamos falando hoje não tem nada a ver com aquele Judas que traiu Jesus, o Judas Iscariotes. É Judas o outro que nós estamos falando, que inclusive é irmão de Jesus e irmão de Tiago também, o autor da carta de Tiago. Judas escreveu para os cristãos que estavam na Ásia Menor, essa região da Ásia Menor. E se você percebeu, depois de tantos vídeos, existem muitas cartas para essa região, porque na época, ali, que 50 a 80 depois de Cristo, existiam muitas igrejas naquela região, mas com o passar dos anos eles foram se expandindo cada vez mais até alcançar os confins da terra, inclusive a gente aqui no Brasil. O local onde ele estava nós não sabemos, não temos essa informação, e a data, não temos uma data específica. Imaginamos que seja entre 68 a 75 depois de Cristo. Nós dividimos a carta de Judas em 5 partes. A primeira delas nós chamamos de saudação, versículo 1, versículo 2, o clássico salve de Judas ali, do autor da carta, para os crentes que vão ler a carta. E ele também pede para que em Cristo Jesus eles sejam capacitados a viver de maneira digna a identidade que eles têm em Cristo Jesus. Segunda parte nós chamamos de declaração de propósito, que é o versículo 3 ao versículo 4, onde Judas nos mostra que ele gostaria de falar sobre salvação, mas a necessidade naquele momento que ele estava escrevendo era de escrever uma carta que motivasse os crentes a defenderem o verdadeiro evangelho, a batalharem pela fé. A terceira parte nós chamamos de revisão, que é o versículo 5 até o versículo 16, onde Judas nos relembra a consequência terrível que vai cair sobre aqueles que se rebelam contra Deus. Ele mostra também algumas atitudes de falsos mestres da história para a gente identificar conduta, atitude, características, para que aí a gente saiba quem realmente são esses falsos mestres, que se dizem enviados de Deus, falando em nome de Deus, mas na verdade ensinam coisas contrárias à palavra de Deus. A quarta parte nós chamamos de recordação,
que é o versículo 17 até o versículo 23, onde Judas nos relembra também que é nossa responsabilidade como cristãos e cristãs verdadeiras pregarem o verdadeiro evangelho, pregar as verdades da palavra de Deus. Tem muita gente aí contando mentira. Então a nossa batalha é contar a verdade, não é de forma física agredir os caras, brigar com eles, não. Porque daí eu lembro que Jesus fez quando o diabo foi tentar ele no deserto. O diabo veio com verdades da Bíblia, tentando enganar Jesus, e Jesus vinha com as verdades sim da Bíblia, defendendo. Então era uma defesa filosófica de argumentos. Então, enquanto uns contam mentira, nós contamos mais verdades. Então é assim que a gente batalha pela fé, falando do verdadeiro evangelho em todo o tempo. A quinta e última parte nós chamamos de doxologia, versículo 24 e 25, onde Judas nos lembra que Deus Todo-Poderoso está conosco e vai nos capacitar a viver e defendermos a fé para a honra e glória do nome dele. Fatos interessantes. Apesar de ser irmão de Jesus, Judas não usa isso para benefício próprio. Ele chega a escrever na carta, olha, sou eu aqui, Judas, irmão de Jesus de sangue, então ouça o que eu estou falando. Ele não faz isso, ele vem com muita humildade e se diz, na verdade, servo, escravo de Jesus. Judas, assim como Tiago, ele não aceitou que Jesus era o enviado de Deus, o Messias, logo de cara. Ele apenas crê em Jesus, apenas entregou a vida a Cristo quando Jesus ressuscitou. Valeu, galera, por mais um vídeo. Agora, de verdade, foi o último livro do Novo Testamento. Acabou, não tem mais livro nenhum. Ano que vem nós teremos ideias novas, propostas novas. Então comenta aqui embaixo que assunto, que personagem você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. E claro, não posso deixar de indicar, aqui embaixo tem um link para o Bible Project para você aprender um pouco mais sobre essa carta bem legal de Judas, o irmão de Jesus. Valeu!